O que eu quero falar com vocês, até dando continuidade, é a respeito do goleiro Rafael Cabral, que foi muito criticado pelos torcedores, até no vídeo de hoje mais cedo que eu postei para vocês, vários comentando a respeito do goleiro, mesmo eu não tendo falado dele no assunto. Então você vê que a torcida tá bem irritada mesmo com o Rafael, e tem razão, né? Porque realmente é um goleiro que parece que está se adaptando ainda aqui no Cruzeiro, e a torcida já esperava um bom desempenho dele assim que ele chegasse. Eu também, até porque é um goleiro que já teve boas passagens pelo Santos em 2011, ganhou Libertadores, jogou muito tempo no futebol italiano, mais do que 8 temporadas, e estava há 2 anos e meio no Reading da Inglaterra, que joga a segunda divisão. Mas assim, claramente o goleiro não está rendendo aquilo que era de se esperar dele, tanto que teve alguns lances bem defensáveis, podemos dizer assim, nessa temporada. O Rafael Cabral vivendo muitos altos e baixos, que para goleiro, todo jogador tem altos e baixos, mas para goleiro é o mais complicado, né? O mais injusto, podemos dizer assim, porque quando o goleiro faz isso, ele, sei lá, pega na partida anterior 2 defesas absurdas, como por exemplo contra o Atlético, e passa 2 partidas depois, falha e já vai ser crucificado, então já é de se esperar. Mas, na minha opinião, é um goleiro que tem muito ainda a melhorar, evitar principalmente saída de jogo, tá? O Rafael Cabral, para sair jogando, tem sido um pesadelo nessa temporada agora de 2022. E algumas bolas, como por exemplo aquele segundo gol do atacante Jacaré, né? Que realmente, a bola pingou em cima dele, era um lance defensável, e que a torcida crucificou bastante o Rafael, pedindo principalmente a entrada do goleiro Denvis, da base, realmente o goleiro que tem rendido bastante até aqui nessa temporada. Mas inclusive quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você está achando a respeito do desempenho do Rafael Cabral. Acabou aí sendo vazado nessa partida de ontem, lembrando que nessa atual temporada ele tem 14 jogos e de acordo com o site O Gol, apenas 7 partidas dessa ele não levou gol em nenhum jogo. Então é uma média ali até que razoável para boa, do defensor e também do goleiro, e que na minha opinião também o Cruzeiro precisa de um reforço, né, para a zaga, que eu vou comentar com vocês agora há pouco. Mas vou falar com vocês a respeito das dívidas do Rodriguinho e também do Dodô, 2 casos que vão entrar na FIFA contra o Cruzeiro, e inclusive a Raposa já está esperando, de acordo com a equipe de transição do Ronaldo, chegar essa solicitação para pagar o débito para fazer esse pagamento. Então o Cruzeiro já está muito bem planejado no Ronaldo aí para esses transfer ban que vão chegar ao longo da temporada. Todos vocês já sabiam, né? Eu já venho falando para vocês desde 2020 que em 2022 seria o ano pior sim, para o Cruzeiro em relação ao transfer ban, porque iria chegar principalmente essa do Rodriguinho, que é de 16 milhões e 400 mil reais, que é a maior que o Cruzeiro tinha que pagar. Além disso, tinha outras ao decorrer desse ano, igual o do Caicedo, que o Cruzeiro vai pagar 12 milhões de reais, e ainda tem também do Dodô, que de acordo com essa reportagem do Globoesporte.com, e do Gabriel Lima, que trabalha dentro do Cruzeiro, de 300 mil euros, algo próximo de 1 milhão e 800 mil reais, a pagar para o Sampdoria pela compra em definitivo do Dodô. Lembrando que o Cruzeiro já tinha feito um pagamento, uma parte do Dodô para a Sampdoria, também já havia pago um pouco mais do que 12 milhões, 14 milhões de reais ao Pirâmides do Egito para o Rodriguinho, mas assim, ainda a gestão anterior não quis fazer esses pagamentos e já era de se esperar, queria entrar na justiça, né, na FIFA, e que assim, o Cruzeiro espera no máximo até ali junho, julho, já ter essa solicitação de pagamento do débito para não ter risco de sofrer mais um transfer ban. Eu já comentei aqui com vocês agorinha, né, e o Ronaldo já tem trabalhado nessa semana para resolver, possivelmente nessa quinta, no máximo sexta-feira, vamos ter atualizações a respeito do pagamento desse transfer ban que está no Cruzeiro, do atacante Careca junto ao Atlético lá do Acre, valores próximos de 1,5 milhão de reais, mais ainda aquele lá do Caicedo junto ao Independente Del Valle de 11,5 milhões de reais, que deve ser pago para registrar os 5 novos reforços do Cruzeiro, que inclusive ontem eu trouxe um vídeo aqui para vocês quem são esses 5 jogadores que têm chances, né, de jogar na partida de amanhã diante do Bahia. E só para completar aqui, o Dodô, que hoje está no Atlético Mineiro, e saiu lá no final da temporada de 2020, lembrando que além desse processo na FIFA, ainda tem que pagar rescisão de contrato para o jogador. O Cruzeiro paga praticamente quase o mesmo tanto que o Atlético paga para ele para jogar na equipe rival, então meio que o Cruzeiro está pagando o Dodô para jogar no rival. Enfim, é uma das situações aí que o Cruzeiro teve que passar nesses últimos anos, e o Dodô, que não vive uma excelente fase, tem sido reserva no Atlético Mineiro, assim também como o Rodriguinho, que saiu em 2020, não quis ficar no Cruzeiro, quis ir para o Bahia para ganhar pouca coisa a mais. Acabou que pelo Bahia ele foi bem realmente em 2020 e em 2021 teve números razoáveis, tanto que agora nessa temporada de 2022 está jogando pelo Cuiabá e tem vencimentos bem acima daquele que ele estava ganhando, né, no Cruzeiro no início da temporada de 2020. E que história é essa de que ele estaria indo para o Paris Saint-Germain? Enfim, notícia lá do TNT Sports, onde um portal italiano, que se não me engano é Gazzetta dello Sport, alguma coisa assim, bem influente lá na Itália,
Mas enfim, quem trouxe essa informação no Brasil foi a TNT Sports, falando do interesse do Paris Saint-Germain pelo Ederson, volante ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, ex-Fortaleza, e seria algo próximo de 26 milhões de euros pelo jogador brasileiro. Se você for converter isso, dá algo próximo dos 136 milhões de reais, que é uma grana, né, realmente bem interessante. Esse valor de 130 milhões, 136, 130 milhões mais ou menos na cotação atual. Lembrando que o Ederson foi muito bem pelo Fortaleza em 2021, jogou muito bem, né? Foi eu diria que o principal jogador da equipe que conquistou o acesso para a Libertadores. Nesse ano ele tinha acertado a sua ida em definitivo, no caso por mais um ano de empréstimo no Fortaleza. Acabou que a Salernitana lá da Itália comprou 70% dos seus direitos econômicos por 39 milhões de reais. 39 milhões por 70% que o Corinthians tinha direito. E assim, o Cruzeiro nessa negociação pegou algo próximo de 1%, tá? Foi ali um pouco mais do que 1,10%. Então, se você for levar em consideração se o Cruzeiro vai receber algo próximo disso, desses 130 milhões, se ele for negociado, pegaria 1 milhão e 300, 1 milhão e 350, algo próximo a isso, já seria uma grana, né, muito boa sem fazer absolutamente nada. Mas eu acho esse valor totalmente fora da realidade, tá? Ao menos na minha opinião. Como assim, a equipe do Salernitana acabou de comprar ele por um pouco mais ali do que 6 milhões e meio de euros. E do nada ele fez 7 jogos na equipe italiana, já estaria valendo 26 milhões de euros. Eu acho que um valor totalmente fora da realidade. Eu acho que no máximo 10, 12 milhões, tudo bem. Mas 26 milhões de euros eu acho um valor completamente fora da realidade para o Ederson, que está ainda em um time que tem grandes chances de ser rebaixado para a segunda divisão. Mas vamos torcer, né? Se fosse vendido por um valor altíssimo desse para o Paris Saint-Germain, seria uma boa, porque o Cruzeiro ainda teria esse direito de mecanismo de solidariedade, porque lembrando, ele jogou dos seus 17, completou 17, 18 e 19, os aniversários dele aqui na Toca da Raposa, então o Cruzeiro tem esse percentual bem interessante, sem sombra de dúvidas. Que lembrando, ele saiu do Cruzeiro lá no final de 2019, o empresário dele, o André Cury, chegou a um acordo para o Cruzeiro, no caso, ceder ele ao Corinthians e um percentual para o Cruzeiro quitando umas dívidas com o empresário e também com o jogador. Então, infelizmente, o Cruzeiro não teve mantido um percentual que poderia ter pegado, quem sabe, até mesmo nessa negociação envolvendo o Corinthians com o clube italiano. Mas enfim, quero deixar aqui embaixo nos comentários se você sabia, né, desse bom momento que o volante Ederson tem vivido também lá no futebol italiano, apesar de ter feito apenas 7 partidas. Sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês, porque no vídeo de hoje de manhã, onde eu falei sobre a possibilidade de um camisa 10 de peso chegar no Cruzeiro, eu falei justamente sobre isso, que não vai ser um jogador que joga, por exemplo, na primeira divisão, num grande clube do futebol brasileiro, ou por exemplo com um salário de 500, 600 mil reais por mês. E até vieram algumas boas alternativas, que eu separei uma aqui em específico, que é no caso do Jean Carlos, um jogador que já esteve na mira do Cruzeiro antes, inclusive de forma oficial, tá? Mas assim, é um jogador que hoje tem seus 30 anos de idade, praticamente indo para a sua terceira temporada, muito bem com a camisa do Náutico. Ele que ano passado, foi, principalmente no início da Série B, era um dos grandes jogadores da equipe pernambucana, somando no total, ano passado, 45 jogos, 13 gols e 12 assistências, lembrando que ele atua como meia ofensivo e que está nessa sua terceira passagem, ou nessa sua terceira temporada consecutiva pelo Náutico, com excelentes números também em 2022. 15 jogos, 5 gols e 2 assistências. Até mesmo para ter um parâmetro de, por exemplo, quanto que ele aceitaria, no caso, a equipe do Náutico aceitaria negociar o jogador, que lembrando, tem contrato com a equipe pernambucana até o final dessa atual temporada, ou até o Grêmio demonstrou interesse na sua contratação, e o próprio presidente do Náutico disse que não sai negócio por menos do que 6 milhões e meio, 7 milhões e meio de reais, isso porque tinha vários times interessados, no caso no Jean Carlos, e também em alguns outros jogadores do Náutico, do futebol de Israel. Até teve algumas propostas, mas bem abaixo do que aquilo que o Náutico estava esperando para abrir mão, do seu camisa 10 dessas últimas 3 temporadas que tem jogado demais. Eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? O Jean Carlos no Cruzeiro eu acho que realmente daria muito certo, é um jogador que entende de Série B. O Cruzeiro esse ano tem focado muito mais em trazer jogadores que já se provaram na competição. Só você olhar para o ataque do Cruzeiro, com o Edu, o Vagninho e tudo mais. Então eu acho que poderia ser uma boa opção o Jean Carlos, justamente pensando por esse lado. Mas se for para tirar 5 milhões, 6 milhões e meio de reais, não vejo que o Ronaldo tiraria esse dinheiro todo para contratar um jogador que já tem 30 anos de idade. Quem sabe ali se o Náutico não aceitasse uns 3 milhões, mais algum jogador sendo emprestado. O Cruzeiro tem vários jogadores, que
na minha opinião, poderia ser cedido ao Náutico. Então, justamente por conta disso, eu acho que poderia haver uma possibilidade, é bem mais viável, né? Se você pensar no Jean Carlos, por exemplo, igual eu estou falando aqui no vídeo de hoje, do que, por exemplo, nos nomes que estavam sendo especulados, Everton Ribeiro, Luan, até alguns nomes ali completamente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Então, eu vejo que o Jean Carlos poderia ser uma excelente opção e custando bem baixo, que, pelo que eu apurei aqui com vocês, tem uma aprovação bem grande por parte da torcida. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do jogador, inclusive atleta que tem ido muito bem no Náutico nas últimas 3 temporadas e meia. Só lembrando, ele já teve passagens também, no caso, pelo São Paulo em 2016, pelo Goiás em 2017, além também de outros times que ele já rodou, né? No Coritiba, na disputa da Série B em 2018, Mirassol, Grêmio Novo Horizontino e também Vila Nova, além do São Bernardo, onde ele foi revelado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje mais cedo, onde eu falo sobre o Pedro Lourenço que falou a respeito dessa chegada de um camisa 10. O que ele disse que tem de verdade nessa história? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Além também do vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre um bilionário que pode sim comprar algum percentual da SAF do Cruzeiro, que inclusive já se reuniu com o Ronaldo. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, tá tudo aqui aparecendo na tela final para vocês, junto com o nosso canal de cortes. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!